Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Keto Coach. Hoje eu vou falar sobre os 3 principais erros de quem tenta emagrecer e fracassa na sua tentativa. Mas antes, eu peço para deixar aqui nos comentários o que você já fez de estratégia para emagrecer, o que você já tentou fazer e não deu certo. Até porque a gente pode usar isso como tema para os próximos vídeos, né? A gente está aqui para desmistificar o emagrecimento, para trazer informação científica em primeira mão para você. Tá certo? Eu sou Ivan Razeira, criador do método Keto Coach, triatleta e treinador, e tô aqui para conversar com você hoje sobre emagrecimento. Mais uma vez eu vou falar sobre esse tema, é um tema muito procurado, são dúvidas muito comuns. E nós no Keto Coach nós mapeamos os 3 principais erros que as pessoas cometem ao tentar emagrecer. Erros que nós cometemos, que eu cometi, que o Paulinho cometia. Por quê? Porque a gente seguia as recomendações. Isso mesmo, já dei um aviso aqui. Esses 3 erros comuns, eles estão baseados nas principais recomendações para o emagrecimento. E a gente vai derrubar aqui por que esses conceitos não funcionam. É nítido que não funciona pelo seguinte aspecto. Todas as diretrizes nutricionais e diretrizes relacionadas ao emagrecimento, controle de peso e obesidade, que vem aí da década de 70 para frente, elas estão sendo mantidas, sustentadas, mudando poucas coisas, né? As diretrizes, as orientações que as pessoas recebem. O que comer, quando comer, ou como se exercitar e por aí vai. E a população continua a ganhar peso. Isso é um sinônimo de fracasso. E eles atribuem essa culpa a você. Eu tenho certeza que você hoje já fez isso, usou essas estratégias, fracassou com ela e ficou pensando, o problema é comigo mesmo. Até porque elas imputem em você, né, em nós, na verdade, a culpa de não perder peso. O que não é verdade. Essas 3 diretrizes, essas 3 recomendações, elas estão equivocadas, não funcionam para o emagrecimento. E aí a culpa acaba caindo na pessoa que tenta e não consegue. Ou ela é preguiçosa, ou ela é gulosa e ela não se esforça o suficiente para emagrecer. Então vamos lá aos 3 principais erros de quem tenta emagrecer e não consegue. Antes disso, curte o canal, dá um like aí para nós, deixa comentário porque tudo isso fortalece o nosso canal, faz a gente entregar mais conteúdo para você. Beleza? Vamos lá então. Quais são esses 3 erros? Bom, o primeiro erro é o erro mais comum, que é a coisa mais óbvia que as pessoas pensam. Eu vou comer menos. Isso mesmo, vou ingerir menos calorias, né? A gente pensa no alimento sempre como um pacote de calorias, de energia. Então, se eu reduzir essas calorias, eu vou emagrecer. Será que isso acontece mesmo? Não é o fato de você somente diminuir as calorias que vai promover o seu emagrecimento. Por que não acontece o emagrecimento quando as pessoas começam a comer menos? Ou por que não se sustentam em dietas de restrição de calorias por muito tempo? Por que elas são insustentáveis? Vamos entender um pouquinho disso. Quando a gente fala em alimento, a gente tem 3 grandes macronutrientes. A gente tem as proteínas, que são alimentos estruturais, aí, que são os aminoácidos que vão fornecer nutrientes para a formação de células. A gente tem a gordura, também tem bastante nutriente, tem vitaminas e fornece muita energia. E a gente tem os carboidratos, que são basicamente fontes energéticas, né? A maioria dos carboidratos que são consumidos, eles são pobres nutricionalmente, eles não são ricos. Tanto que hoje a indústria fortifica essas fontes de carboidrato, né? Farinha fortificada, porque eles são nutricionalmente muito pobres. Eles basicamente fornecem energia para o nosso sistema. Então, quando a pessoa pensa em emagrecer, o primeiro pensamento que eu tenho certeza que você já teve foi assim, eu vou comer menos calorias. Aí eu vou cortar o quê? Qual desses alimentos é mais calórico? Bom, a gordura é calórica, né? E falaram também que a gordura faz mal para o coração, a gordura faz mal para a saúde, o colesterol. Então eu vou eliminar a gordura da minha alimentação. E aí a pessoa tira a energia da gordura, fica comendo mais proteína e mais carboidrato. Então é porque ela precisa de energia de algum lugar, ela vai precisar comer o carboidrato. É o pãozinho com peito de peru, o cereal matinal ou a fruta, tudo sem nada de gordura ou muito pouca caloria vindo da gordura. E aí a pessoa adota essa estratégia e começa a comer menos. Quando a gente diminui a quantidade de energia no nosso corpo, o nosso metabolismo responde, fazendo o quê? Depois de um tempo, sem calorias suficientes para se manter funcionando, né? Porque a pessoa está comendo menos caloria do que ela precisa para viver, o corpo começa a regular o metabolismo. Ele também baixa a necessidade energética diária, ou seja, ele começa a ficar mais lento, né? A linguagem que o pessoal usa o metabolismo ficou mais lento. Isso em resposta porque você está ingerindo menos calorias. E quando você começa a comer
menos calorias vindas da gordura e começa a consumir calorias energéticas vindas do carboidrato e proteínas, você passa a sentir mais fome de maneira mais frequente. No começo, você até consegue sustentar um tempo, alguns dias, mas eu tenho certeza que a fome vem e vem com força nesse momento. Alguns dias depois você já passa a sentir aquela sensação de fraqueza, de indisposição, de letargia e de precisar comer com frequência. E aí você começa a ter uma regularidade maior na sua alimentação, ou seja, você começa a não conseguir ficar muito tempo, acorda, toma um café da manhã, logo em seguida tem que comer. Por que isso acontece? Porque o carboidrato, ele é um alimento que responde muito rápido na entrega de energia para o nosso corpo. Ele é rapidamente absorvido, rapidamente mobilizado por um hormônio chamado insulina, principalmente, e aí ele vai para as células e logo a sua glicemia volta a normalizar, a baixar e você volta a ter fome. Um dos sinalizadores da fome é quando a nossa glicemia baixa. Quando o açúcar no sangue baixou, a gente começa a sentir fome. Então, você deu uma carga de energia vinda do carboidrato, tirou a gordura da sua alimentação, comeu alguma coisa de carboidrato com proteína, e aí você recebeu muita energia naquele momento, porque ele é absorvido rapidamente. Você tem um pico de insulina em resposta a esse carboidrato, que é o macronutriente que mais estimula a insulina, né, no nosso corpo, e aí rapidamente ela é mobilizada, ela vai para as células ou ela vai gerar um estoque, né, vai guardar essa energia na forma de gordura. A insulina vai transformar o açúcar excedente, a glicose excedente em gordura e vai armazenar. E aí, sua glicemia baixa, nesse momento você volta a ter fome. Então, diminuir as calorias faz com que o seu metabolismo comece a trabalhar mais lentamente. E você começa, quando você diminui as calorias vindas da gordura, você começa a ter fome mais frequente e cada vez mais fome. Porque o corpo entra num estado de alerta, ele começa assim, nossa, eu estou sem energia e eu não consigo acessar minha energia de reserva, porque esse mesmo hormônio, a insulina, ela sendo estimulada constantemente, ela impede com que o seu corpo seja capaz de ir lá na sua reserva de gordura e usar a gordura como energia. Então você começa a entrar num ciclo de aumentar a frequência alimentar. E isso é o segundo erro que as pessoas cometem quando querem emagrecer, que é o fato de você comer com uma frequência muito alta, ou comer de 3 em 3 horas, porque você não consegue ficar mais tempo do que 3 ou 4 horas sem se alimentar. Como eu expliquei, quando o carboidrato é mobilizado rapidamente e essa energia vai embora, ou ela vai estocada, ou ela é entregue muito rápido para os seus músculos, para suas células, você logo em seguida já está com fome. E essa fome precisa ser controlada. Então você come uma porção pequena de algum alimento que vai te dar uma energia por algumas horas. E isso é uma estratégia que eles propõem para nós emagrecermos, certo? Você diminui as calorias da gordura e você aumenta a sua frequência alimentar, você passa a comer, porque é para compensar a falta daquela energia. Se eu tirei a energia do alimento que vinha da gordura, as calorias que vinham, eu preciso compensar essa energia, elas vão ser maiores em carboidratos. Sendo maiores em carboidratos essa energia, teremos estímulos maiores de insulina. O estímulo da insulina inibe, ou seja, faz com que o seu corpo não use a sua gordura de reserva como energia e faz com que o seu corpo rapidamente utilize a glicose como fonte de energia. E logo em seguida, a sua glicemia baixa, você volta a ter fome, começa a ficar fraco. A longo prazo, depois de alguns dias, você passa a ficar muito fraco e com fomes muito frequentes. E aí você está sempre beliscando alguma coisa, comendo uma barrinha, comendo uma bolachinha, uma barra de proteína que no final das contas é rica em carboidrato. Se você for olhar a constituição da barra de proteína, ela tem lá 20 gramas, 25 gramas de carboidrato para 15 gramas de proteína. Então é uma barra de carboidrato, não é uma barra de proteína. Então o primeiro erro é diminuir as calorias, ou seja, buscar comer menos calorias, principalmente as calorias que vêm da gordura. Isso estimula com que você tenha fomes muito frequentes e aí você cai no segundo erro, que é uma recomendação, a culpa não é sua, eu sei disso, que é a recomendação de comer de 3 em 3 horas ou comer de maneira frequente. Quem não quer receber uma indicação de comer o tempo todo? Comer é bom, comer é prazeroso. Os carboidratos são saborosos, fontes de açúcar, nosso cérebro adora. Estimula o mecanismo de recompensa do nosso cérebro, assim como algumas drogas, como a própria cocaína, o açúcar estimula no nosso cérebro. Então, se eu falar para você, olha só, você vai comer menos, mas vai comer um alimento extremamente saboroso e gratificante para o teu cérebro, que são os carboidratos, e você vai comer de 3 em 3 horas. E aí você vai emagrecer, é a fórmula mágica. É tudo que eu quero comer o tempo todo, eu quero comer barrinhas extremamente saborosas, eu quero comer sanduíches, saladas de frutas.
alimentos altamente saborosos, macarrão, arroz, e eu quero comer o tempo todo. Quem não quer comer o tempo todo? O comer é um ato de prazer para nós. E aí você vai fazer essa estratégia, fica sem energia, cada vez com mais fome e não consegue perder o peso de maneira real. No começo você até pode perder peso, mas depois de um tempo você começa a recuperar esse peso, porque o seu metabolismo baixou. Se você diminuir 30% da sua caloria, do metabolismo basal, ou seja, o metabolismo basal é a quantidade de energia que o seu corpo precisa para viver, sem considerar o exercício. Se você diminuir em 30%, o seu metabolismo diminui 30% também. Então ele desacelera. Isso em questão de dias. Então, aquilo que era um déficit energético, ou seja, menos energia, de comer menos, passou a ser a tua necessidade energética diária. O corpo já regulou para isso. E aí você começa a comer de maneira mais frequente e começa a ter mais fome, porque você está sem energia. E aí você volta a ganhar o seu peso e muitas pessoas ganham mais peso do que antes de iniciar essa estratégia. Então, esses são os dois primeiros erros relacionados a quem tenta emagrecer. O terceiro está relacionado com uma área que eu gosto muito, que é o exercício. Você precisa se exercitar mais para perder peso. A gente sempre ouve isso. Você precisa comer menos e se exercitar mais para perder peso. Não é verdade? É isso que a gente escuta o tempo todo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você é aquele tipo de pessoa que quando para de se exercitar ganha peso? Se ficou 2 dias, 3 dias sem fazer o exercício que faz parte da sua rotina, você ganha peso? Se você ficou 10 dias, você ganha peso? Se isso acontece com você, tem um erro aí. Eu vou contar a minha história. Bom, eu fui atleta a vida inteira, sou atleta ainda, me exercito diariamente. Desde os 13 anos eu pratico triatlon, que é uma modalidade que tem muito volume de atividade envolvido. E sempre fui magrinho, sempre fui atleta, competi no alto rendimento, comia bastante, treinava bastante, tinha o meu peso sempre mantido ali na faixa de 66 quilos, era o peso ótimo de competição meu. Eu nunca fui muito musculoso, eu tenho 1,80 m, mas eu sempre fui magrinho. Depois que eu parei de me exercitar, de treinar competitivamente, né, ou seja, para alto rendimento, para performance como atleta profissional, logo em seguida eu comecei a ganhar peso. Eu parei de fazer aquela carga alta de exercícios e eu comecei a ganhar peso. E eu mantinha a alimentação dentro daquilo que eles dizem que é o saudável para um atleta e que é tido como uma referência do melhor forma de se alimentar aí que as pessoas deveriam seguir, né? Devido às proporções com menos calorias, mais uma proporção de 60%, 70% de carboidrato, ali 20% de proteína e 10% de gordura. Essa é o que é preconizado aí pelas pirâmides nutricionais, entre 50% e 60%, até 70% de carboidrato, dependendo do objetivo do atleta. Deixei de ser um atleta de alto rendimento, comecei a me exercitar menos e comecei a ganhar peso, mesmo comendo menos. Porque diminui o apetite, né? Se eu não estou mais treinando 6, 8 horas por dia, eu sinto menos fome. Mas eu continuei comendo aquilo que era proposto e era tido como saudável. E o meu peso foi subindo, foi subindo, foi subindo. Eu cheguei a ganhar quase 10 quilos aí num período de pouco tempo, de 1 ou 2 anos, eu estava 10 quilos mais pesado. E eu não deixei de me exercitar. Pelo menos 2 horas de atividade por dia era a minha rotina. Continuei competindo, só não estava treinando no alto rendimento. E o meu peso foi subindo, seguindo as diretrizes nutricionais. O que está acontecendo comigo? Se eu estou comendo menos, me exercitando e ganhando peso, algum problema está acontecendo. Se o exercício é necessário para você manter o seu peso baixo, tem um problema muito sério acontecendo, não com a falta de exercício, e sim com o que você está comendo. E não a quantidade do que você está comendo. Se você para de treinar, para de se exercitar, você também come menos, sente menos fome, porque a sua necessidade energética é menor. Mas o peso sobe, continua a subir. E isso ano a ano exponencialmente. As pessoas ganham peso 1, 2 quilos por ano. O problema não está na quantidade de exercício que você está fazendo. O problema está na qualidade da caloria que você está ingerindo. Então, se o exercício está na sua vida para gerenciar o seu peso e permitir você comer o que você quer, o problema não está no exercício ou na falta dele. Porque hoje eu me exercito menos ainda, eu tenho uma frequência de atividade física muito mais baixa do que eu tinha e eu recuperei o meu peso. Hoje eu peso 67 quilos, eu estou com esse peso há 3 anos, desde que eu comecei o projeto do Keto Coach há 5, 6 anos atrás. Em 3 anos o meu peso estabilizou e fazendo mais exercício ou fazendo menos exercício,
ele se mantém. Como a nossa estatura é programada geneticamente, a gente tem o nosso peso ideal, o nosso peso ótimo. Quantos quilos você pesava quando tinha 20 anos? Não, uma pessoa que não tinha nenhum problema metabólico de saúde na época. Ah, eu pesava X, eu pesava 66. Esse é o seu peso. Você não pode chegar aos 40, 50 anos com 20 quilos acima desse peso. Tem algum problema sério. E hoje eu tenho o peso que eu tinha com 20 anos, mesmo não me exercitando, porque eu estou entregando para o meu corpo a energia necessária para que ele se mantenha sem acumular energia excedente na forma de gordura. E agora eu vou explicar para você. A gente viu os 3 erros, certo? Comer menos, comer de 3 em 3 horas ou com uma frequência alta e se exercitar mais para emagrecer. E agora eu vou explicar para você como a gente reverte essa situação ou qual seria a forma na qual o seu corpo vai conseguir, através de uma estratégia de emagrecimento, acessar a sua gordura de reserva, usar ela como energia e diminuir o peso, porque emagrecer nada mais é do que isso. A gente precisa acessar a nossa gordura de reserva, usar ela como energia no dia a dia e assim o peso baixa. Então vamos lá. As estratégias para derrubar esses 3 grandes erros cometidos aí por quem tenta emagrecer e não consegue. Quando falamos em alimentação, em o que comer ou quantidade de caloria, o que a gente precisa se preocupar? Não é em comer menos por si só, ou seja, ingerir menos calorias. Nós precisamos pensar na qualidade dessas calorias e na identidade biológica que elas têm com a nossa necessidade. Vamos para um modelo ancestral, ou seja, o modelo ancestral está relacionado com como nós evoluímos como seres vivos aqui na Terra, ou seja, dos nossos ancestrais mais primitivos até nós hoje, como a nossa fisiologia, como o nosso metabolismo evoluiu com a oferta de alimentos que existiam na natureza primitiva, que é diferente do que a gente tem hoje, né? A gente não tinha supermercados, a gente não tinha prateleiras, a gente não tinha alimentos processados, alimentos ultraprocessados, alimentos em embalagem. Os alimentos eram in natura. E a oferta que o nosso corpo tinha e evoluiu fisiologicamente são alimentos ricos em gordura e proteína e muito pobres em carboidratos. Quando a gente pensa no que comer, a gente tem que pensar nessa constituição: mais proteínas, mais gorduras e menos energia dos carboidratos. Mas por que isso, Ivan? Qual que é a diferença de eu ingerir mais energia da gordura do que ingerir mais calorias do carboidrato? Afinal, caloria é caloria, certo? Não. O nosso corpo responde de maneira diferente ao tipo de caloria que você ingere. A resposta hormonal, ou seja, os hormônios que serão liberados e como o seu corpo, como o seu metabolismo, como a sua máquina vai responder a essa energia que está vindo é diferente quando ela é em grande parte de carboidratos e dependendo do tipo de carboidratos, se são alimentos processados, que são carboidratos muito simples e que o nosso corpo não estava habituado, né, durante o processo evolutivo a ter acesso a esse tipo de energia, ou seja, uma quantidade muito grande de energia muito rápida, é diferente da energia que veio da gordura. Por mais que a gordura seja muito mais calórica, né, 4 vezes mais calorias e energia do que o carboidrato, ela tem um comportamento dentro do nosso corpo muito diferente. A combinação de proteína com gordura na alimentação é uma combinação mais natural para a nossa espécie, é uma combinação mais ancestral. Eu vou dar um exemplo aqui, eu sempre uso esse exemplo que olha para o ambiente primitivo, né? Vamos tirar aqui o supermercado, vamos tirar as lojas, a gente está num lugar que a gente precisa, estamos largados e pelados ali, né? Aquela série do Discovery. A gente precisa buscar nossos alimentos, a gente vai caçar ou coletar, correto? Então, nossos ancestrais eram caçadores-coletores. Eu estou olhando para esse universo, eu tenho o quê? Eu tenho frutas e frutos que são sazonais, fontes de açúcar, carboidrato. Alguns frutos são ricos em gordura e pobres em carboidratos, como o coco e o abacate. Isso é o que tu encontra mais acessível hoje aqui na feira. Os animais são de consumo, certo? A base nutricional dos nossos ancestrais era a proteína vinda dos animais. As proteínas vindas de animais, elas são associadas à gordura. A gente não tem um órgão no nosso corpo que é feito de carboidrato. O Paulinho sempre usa esse exemplo, né? Nós não temos um órgão no nosso corpo que é feito de carboidrato. Então, essa identidade biológica, ou seja, do qual a gente evoluiu, é o que a gente precisa se alimentar hoje. Quando você for pensar em comer, coma alimentos mais naturais possíveis, que tenham proporções maiores de proteína e gordura e proporções muito menores de carboidratos. Essa é a primeira forma de corrigir esse erro alimentar.
Essa combinação, ela vai gerar mais saciedade. Por quê? Ou seja, você vai ficar mais tempo satisfeito. Comer gordura com proteína deixa a gente mais satisfeito. Depois de um churrasco, você fica de barriga cheia e não consegue comer logo em seguida, né? Você fica satisfeito. Churrasco de sábado, meio-dia você nem janta porque a barriga está cheia ainda. Porque a combinação gordura e proteína gera mais saciedade. O corpo vai entregando energia de maneira mais lenta. E a resposta hormonal é diferente. O nível de insulina liberado é menor a esse tipo de alimentação. Isso faz duas coisas. Primeiro, você tem menos oscilação na sua glicemia, o que estimula menos a sua fome. Você tem mais entrega de energia constante vindo da gordura que você ingeriu e você permite com que o seu corpo continue a usar a sua gordura de reserva como energia. Quem sinaliza, quem desliga a chavezinha de usar a gordura como energia é a insulina. E ela responde, reforça aqui, muito mais alimentos ricos em carboidratos. Pode ser integral ou não. Mas arroz integral é diferente de arroz branco. Não é, para o nosso corpo. Entrou ali, é amido, é açúcar, é glicose, não vai fazer diferença, tá? Muito pouca diferença. Alimentos processados nem se fala, eles passam muito mais rápido nesse processo de digestão. Então, a correção tá aí. Você precisa buscar alimentos que tenham uma identidade biológica com a nossa espécie, tenham uma origem mais ancestral, ou seja, alimentos mais naturais da nossa espécie, ricos em gordura, proteína, pobres em carboidrato. Assim nós evoluímos. Isso vai refletir no segundo erro, que é o erro de comer muito frequentemente, ou seja, o erro de comer de 3 em 3 horas. Quando diminui as calorias, aumenta a quantidade de carboidratos, diminui a quantidade de gordura, você sente a necessidade de comer frequente, porque você fica sem energia. Agora, quando você consome mais proteína associado à gordura, você tem maior tempo de saciedade, você sente a necessidade de não comer. Você inverte o jogo, você vira a mesa. E isso permite com que você tenha tempos maiores em jejum. Além das 4 horas do processo de digestão, você consegue ficar mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas sem precisar comer. Então, esse intervalo, você está usando que tipo de energia? Você está usando a sua energia de reserva. A energia da sua gordura está sendo utilizada. E aí você começa a diminuir a sua reserva de gordura, você começa efetivamente a emagrecer. E por fim, nós vamos para a parte do exercício. O exercício, ele é benéfico. A gente sabe que ele tem uma infinidade de benefícios para a saúde, mas ele é muito pouco eficiente na hora de perder peso. Porém, quando você já fez as correções necessárias na questão alimentar, já controlou a sua insulina, já está consumindo alimentos com uma identidade biológica melhor, mais a ver com o que a gente evoluiu, com o que o nosso corpo precisa para funcionar, aí o exercício entra como um catalisador. O exercício é um acelerador do emagrecimento, porque você já está conseguindo acessar a sua gordura de reserva, e vem a atividade física para consumir mais calorias. E sabe o que é mais legal disso tudo? Quando você coloca o exercício nessa matemática, você já regulou ali a sua questão energética, já está acessando a sua gordura de reserva como energia, aí o exercício ele vai ser mais gostoso de fazer, ele vai durar mais tempo, você não vai se sentir fraco, você vai conseguir fazê-lo em jejum, você não vai precisar ficar repondo energia o tempo todo durante a atividade física. Por quê? Porque o seu corpo tem reserva de energia na forma de gordura, ele sabe acessar essa reserva de energia e ele vai conseguir usar isso durante toda a atividade que você fizer. E as atividades de alta intensidade, elas não precisam de glicose? Sim, precisam, mas nós temos reserva de glicose no nosso corpo, na forma de glicogênio, está no fígado, está nos músculos, são 2.000 calorias aproximadamente, só em glicogênio para uma pessoa de 80 quilos aproximadamente, ou seja, é muita caloria armazenada na forma de glicose. E que quando você não está exercitando, quando você não está fazendo atividade física, além do seu corpo não precisar dela, porque usando a gordura como energia ele consegue também produzir glicose, ele consegue repor esses estoques. Então a mágica começa a acontecer aí, você corrige esses aspectos todos, você corrige a identidade biológica do seu alimento, você diminui a sua frequência alimentar e você começa a se exercitar com disposição, com energia, com resistência, a capacidade de ficar por horas se exercitando sem ter que comer o tempo todo e até exercitando-se em jejum. Inclusive, nós temos uma série de vídeos aqui que ensina você como iniciar no jejum e como fazer exercício em jejum. Aí a mágica está feita, aí potencializou ao máximo o emagrecimento. Eu vou deixar aqui, ó. Esse é o link
de como fazer exercício em jejum, tá certo? Mas se você ainda não iniciou no jejum, tem esse vídeo aqui, ó, do Paulinho falando os primeiros passos para você se exercitar em jejum. Combinado? Foram os 3 principais erros aí, e por incrível que pareça, você tem que fazer o contrário do que é dito para corrigir esses erros e ir para o caminho do emagrecimento efetivo. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido a minha explicação. Se não entendeu, bota aí nos comentários aí. Se entendeu, gostou também, deixa nos comentários. A sua participação é fundamental. Vamos aquecer o canal do Keto Coach, vamos levar conteúdo aí para frente. E eu vou dar uma dica aqui para você. Nós criamos um método. Eu e o Paulinho, com base na nossa experiência, e passamos por tudo que você passou, nós conseguimos virar o jogo, nós conseguimos emagrecer de vez e com isso ter mais saúde, mais disposição, melhorar nosso raciocínio, nosso desempenho esportivo, nosso desempenho intelectual. E isso virou um curso, virou um método que a gente chama de método Keto Coach. Tendo interesse, tem o link ali embaixo, entra lá, assiste o vídeo de apresentação do método e junte-se a nós. Eu tenho certeza que, além dessas dicas que eu dei aqui nesse vídeo, tem muito mais conteúdo. São 12 módulos, mais de 100 horas de aula dedicadas a mudar de vez a sua saúde, a fazer você usar a sua gordura como energia e assim colher todos os benefícios, emagrecer de vez e ter mais saúde. Valeu, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.